Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tenho Tanto para Falar. Nesse ano de 2020, vivemos um grande desafio em nossas vidas, tanto pessoais quanto profissionais. Parece até clichê, mas eu nunca presenciei um momento tão rico em oportunidades e em aprendizados. Afinal, notamos o quanto é importante estarmos juntos fisicamente de quem amamos, o quanto podemos ser extremamente produtivos fora das estruturas físicas de um escritório e de como estávamos vivendo sistemas que já estavam falidos. Ainda assim, é muito difícil mudar, não é fácil. Segundo o artigo do blog da Ecos, Escola de Inovação, o mundo está clamando por novos sistemas. Novos sistemas não nascem dos antigos, mas de perspectivas inteiramente novas. Isso envolve colaboração radical entre diversas indústrias, profissões, experiências culturais e nacionalidades. E hoje estamos aqui para falar exatamente dessa tal da colaboração. No início desse ano, o LinkedIn saiu com uma pesquisa ranqueando as soft skills mais procuradas. E a colaboração estava no top 5. E aí eu me pergunto, por que é tão importante a colaboração para inovar? Por que a gente precisa da colaboração para nascer a inteligência coletiva e abrir um espaço para a criatividade? E a colaboração não vem somente entre grupos e times de uma mesma organização. Ela deveria estar presente em todo o processo, em todo o ecossistema. Nesse momento que estamos vivendo, vimos várias empresas, muitas vezes concorrentes, trabalhando juntas por um mesmo objetivo. E por isso eu estou aqui hoje, com os fundadores da agência Buster no Rio de Janeiro, a Gi e o Bruno, e com o Mário Rosa, head da Ecos em Portugal. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Aqui o podcast Tenho Tanto para Falar é um lugar de fala para todos. E por isso eu queria convidar vocês para aproveitar esse espaço. Para quê? Para a gente trocar ideias sobre esse futuro, que na verdade nós já estamos vivendo, mas ele ainda está um pouco nebuloso. Então, eu queria começar com a Buster. Gi e Bruno, conta um pouquinho para a gente a história da Buster. Vocês são uma agência de eventos, de comunicação, como é que é isso? Oi, Cris, obrigado pelo convite. Oi, Mário, tudo bem? A Buster, na verdade, ela já começa inovadora e muita gente não entende o que a gente é direito, porque a gente é uma agência barra produtora, porque a gente foi cliente durante, eu e Gi, mais de 20 anos, e a gente largou tudo, a gente se conheceu quando nos encontramos em uma empresa, trabalhando juntos, e por admiração, essa admiração passou do profissional ao pessoal, casamos, e a gente, enquanto cliente, a gente via o quanto era difícil, ainda mais no Rio de Janeiro, que o serviço é bem complicado, ainda as entregas são bem complicadas, a gente, enquanto cliente, viu o quanto era difícil a gente receber um fornecedor completo. Então, aquela coisa assim, de você tinha que falar com uma agência, porque a agência era o que raciocinava, aí você tinha que falar com a produtora, porque a produtora era quem executava, aí tinha que falar com vários fornecedores para conseguir ter seu material entregue. E a gente falou, cara, o que a gente queria, e a gente fazia isso enquanto cliente, a gente fazia o trabalho de fornecedores, porque a gente coloca a mão na massa, o que a gente queria era o seguinte, cara, preciso de um evento assim, assim, assado. Toma aqui a chave e me entrega o evento pronto. Preciso de uma filmagem, cara, assim, assim, preciso fazer um filme assim, 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 assado. Se vira, toma um roteiro e tal, só quero saber do orçamento. Então, e a gente não conseguia achar ninguém assim. E como eu falei, como a entrega dos fornecedores deixava a desejar, a gente começou a fazer o trabalho deles e mudamos literalmente de lado do balcão. Saímos de cliente para virar fornecedores. E aí a gente é uma agência barra produtora e a gente se encaixa de acordo com o job, de acordo com o trabalho. Se é um trabalho de agência, a gente abraça tudo, a gente inclusive absorve a parte de produtora. Se é uma parte, se a gente entra com uma agência, chama a gente. Às vezes a gente entra como produtora e às vezes a gente entra só como um fornecedor. Porque a gente sempre fala assim, a gente nunca diz não. Ou a gente atende o cliente, ou a gente arruma quem atenda. Ou a gente abre o caminho, entendeu? O cliente pergunta, vocês fazem isso? Então muita gente liga para a gente nem pedindo o nosso trabalho, coisa que a gente nem entrega.
vocês sabem quem pode fazer para mim, sei lá, adesivo? Você sabe quem faz para mim algum brinde? Você sabe quem faz para mim uma impressora diferenciada? E assim, para a gente não bitributar, a gente indica direto o fornecedor, se às vezes é só uma peça, alguma coisa assim específica, já tem o layout pronto, enfim, a gente indica. Então, assim, a gente vira quase uma... Vou entregar a idade aqui, quase umas páginas amarelas, né, que a gente vira, né? Na verdade, eu vejo muito que é a confiança, né? Que talvez vocês criaram nesse relacionamento, né, com os clientes. Então, acaba que a gente liga para vocês e procura, até pela essa confiança. Sabe que alguma coisa, se vocês não entregarem, vocês vão ser muito transparentes com a gente. Ó, não consigo mais, conheço alguém que faça, ou não conheço, que também pode ser. E agora, passando um pouquinho para o... Ah, quer falar? Pode falar, Gi. Não, na verdade, assim, a gente sempre ficava incomodado com o receber, a gente pediu uma pizza e chegar uma pizza de mussarela, sabe? E não vinha uma pizza bem elaborada, uma pizza gourmet. E isso foi uma coisa que foi despertando na gente essa necessidade de, caramba, a gente precisa de gente pensando com a gente. A gente precisa de gente co-criando, colaborando com a gente. Não necessariamente o que eu tenho, o que eu acho que eu tenho um determinado problema, uma demanda, é uma verdade. E ter outros pensando com a gente, essa era a nossa maior carência. E a gente encontrou essa lacuna que a gente conseguiria preencher. Caramba, podemos ser fornecedores, parceiros, né, de tanto execução quanto de criação, mas pensando junto, pensando todo o processo. E com essa visão de cliente, né? Porque a gente sabe também que, caramba, pô, o cliente tem uma dificuldade de passar para a gente um briefing, ou ele não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que quando a gente é cliente, a gente tem mais 5 demandas ao mesmo tempo acontecendo, eu preciso me reportar a 5 gestores diferentes, e aí eu preciso de alguém me ajudando nisso, me apoiando, não só um recebedor de pedidos, né? Porque muitas vezes as equipes são muito pequenas, né? Então a pessoa fica com tanta demanda e que às vezes isso é um pouco difícil. Só pulando um pouquinho aqui para o Mário, depois a gente volta nessa conversa sobre colaborar e co-criar, que é muito interessante. Mas, Mário, só explica um pouquinho aqui para a gente. Você, na nossa conversa, me falou que a sua formação não é de design, não é em design. Mas você é o head da Ecos, que é um laboratório de inovação dentro de uma abordagem de design. Explica aí para a gente esse match aí todo. Boa. Bom, primeiro, obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado, Gi e Bruno, pela participação juntos aqui. Acho que são temas, né? Não é um tema, são vários temas que a gente vai abordar aqui bastante interessantes. E eu acho legal essa pergunta, Cris, porque, na verdade, assim, eu não sou designer de formação, mas hoje eu sou responsável por uma empresa. Aliás, eu não sou formado em design, né? Mas hoje eu sou responsável por uma empresa por parte de uma empresa de inovação que tem abordagem do design. Sou também diretor da B-Design, que é a Associação Brasileira das Empresas de Design. Então, acho que eu sou, de alguma forma, reconhecido como um designer, mas eu não sou designer de formação. Eu comecei a minha vida, né, estudando minha vida de trabalho, né, estudando marketing, comunicação, publicidade. Na verdade, quando eu era jovem, eu gostava de desenhar e era bastante criativo, então todo mundo sempre falava, né, vai fazer comunicação e marketing. Fiz comunicação e marketing, o sonho de trabalhar numa agência de publicidade, achando que era o máximo de um trabalho criativo. E aí, logo que eu estava me formando, fui trabalhar numa agência de publicidade. E aí foi triste, na verdade, ver que eu estava trabalhando só a pontinha, né? E talvez eu cuidando nem da parte mais nobre, né? Que é fazendo as pessoas comprarem mais coisas, que às vezes elas nem precisavam. Então eu falei, não, isso não é o modelo criativo que eu quero, não é isso que eu acredito como criatividade. E aí eu fui pingando de lugar, de espaço em espaço, até começar a me descobrir. E aí, na verdade, eu me descobri, na verdade, meu mundo, minha cabeça se abriu quando eu descobri o design. Eu comecei trabalhando na Tati, uma agência carioca, vocês são cariocas, devem conhecer.
Eu entrei na Tati trabalhando com experiência de marca em ponto de venda, depois disso eu migrei para branding, e quando eu migrei para branding, eu comecei a entrar um pouco mais profundamente no design, e o design mais estratégico, né, de desenvolvimento, de gestão de marcas, aquilo me encantava muito, saber como as coisas aconteciam de uma forma mais interessante. E aí, nesse processo, né, que eu estava na Tati, uma coisa que aconteceu ali, que me chamou muito a atenção, que tem a ver com o tema que a gente vai falar um pouco hoje, é que, enfim, estava acontecendo a concorrência para desenvolvimento da marca dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. E aí a Tati estava participando, chegou numa das finalistas e no final das contas a Tati ganhou e foi a marca escolhida. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção nesse processo foi a escolha criativa para o desenvolvimento da marca. Porque normalmente como é o processo criativo? Eu pego, né, as melhores pessoas, tranco numa sala e falo, não saiam daí enquanto vocês não saírem com a melhor marca, ou com o melhor projeto, ou com o melhor seja lá o que for. Ainda é assim, né, o modelo. Só que na Tátil não, resolveram fazer só o contrário. Se é uma marca que precisa representar o mundo inteiro, e a particularidade da marca olímpica é essa, né? Não, ela tem que representar um país, mas tem que falar com o mundo inteiro. Então, desde né, dos sponsors até as pessoas que assistem, então, uma marca que representa todo mundo. Então, a decisão estratégica de desenvolvimento foi envolver todo mundo. A Tátil tinha 115 pessoas foram envolvidas de alguma forma no desenvolvimento dessa marca. E eu estava no time da estratégia e ajudei a desenvolver esses processos, todo o desenvolvimento estratégico da marca. E isso foi mágico. E aí, quando eu vi isso acontecendo, né, 115 pessoas participando, eu comecei a ver a potência criativa que vinha a partir do coletivo e não a partir do indivíduo. E aí isso começou a me chamar muito a atenção. E aí eu comecei a estudar um pouco mais essa potência da colaboração. E aí, naturalmente, acabei caindo no Design Thinking. Então, aí eu comecei a estudar, entender Design Thinking, comecei a me aprofundar nisso e aí começou a minha migração, né, de publicidade para design, né, design estratégico, para Design Thinking para o campo da inovação. Até que eu caí, enfim, comecei a dar cursos, comecei a fazer um monte de coisas, projetos, e aí caí como responsável da Ecos no Brasil, e hoje estou aqui em Portugal, e também diretor da B-Design, por um monte de provocações ligadas a esse campo da criatividade, da colaboração e do desenvolvimento do design, né? Do meu papel como questionador e também como acreditar no design em toda a sua potência, que é desenhar novos sistemas, novos mundos, novos futuros, novos tudo. Que eu acho que é o que a gente está precisando hoje, né? Exatamente, a gente está nesse momento, né? Por isso até que eu falei dessa oportunidade que a gente tem, né? Por todos esses problemas que a gente está passando, a gente está com uma oportunidade muito grande de redesenhar. É muito legal o que você trouxe, Mário, porque quando a gente vê a potência da colaboração, a gente não consegue mais trabalhar de forma diferente. E eu acho que isso é que Agir, pelo menos, mostrou muito para mim dessa vez que a gente estava conversando. Na verdade, ela me passou o seguinte, vou até ler aqui mais ou menos a fala dela, que ela sabe que ela pode entregar mais para os clientes, né? Soluções que vão realmente fazer sentido para as pessoas, para os clientes finais, né? E muitas vezes ela propõe esse trabalho de cocriação e colaboração, como ela mesma falou, né? Que ela sente essa necessidade da colaboração com o próprio cliente. Então, Gi ou Bruno, não sei quem vai querer falar, fala um pouquinho mais, você já me pincelou qual é esse incômodo de não conseguir colaborar, mas o que você acha que falta, o que te incomoda quando você propõe um trabalho e tem essa barreira da colaboração? Eu acho que tem um fator aí cultural gigante, né, dessa falta do hábito, dessa relação ser mais transparente, mais próxima possível. Às vezes a gente recebe demandas, e essas são umas demandas já fechadas,
E alguns projetos que a gente pegou e que a gente vai fundo tentar entender de fato qual é o objetivo daquele job, daquele projeto, para justamente tentar encontrar e olhar junto com o cliente se aquele caminho que ele acha que é o mais, que é a solução do problema dele, se realmente é. A gente já teve projeto que diminuiu a nossa receita, mas porque a gente entendia que aquilo que ele estava demandando para a gente não era o que a gente acreditava que ia levar o melhor resultado para ele. Então, assim, o resultado que a gente acredita é o resultado que dá o tesão da gente ir junto com ele e desenvolver. Então, às vezes, a gente tem alguns, obviamente, são relações, então tem relações que a gente consegue penetrar nesses detalhes e aí começar junto a quebrar aquilo que já veio pronto, desenhado na cabeça dele e mostrar que outros caminhos a gente pode ter. E aí, obviamente, os resultados são melhores, né? Porque aí já são 4 cabeças pensando, com outros olhares, com outras percepções. E às vezes não, às vezes a gente tem essa resistência de que é isso que a gente acredita e isso faz só para a gente o que a gente está pedindo. A gente acha uma pena, porque a nossa essência, ela ultrapassa isso, né? Porque a gente também se sente responsável pela finalização e pela entrega de um projeto. E aí, quando você consegue, né, você se satisfaz também de ver um projeto que você olhou e 100% ali, cara, era isso aqui que a gente acreditava, foi isso que a gente desenhou junto, olha que bacana que ficou. E às vezes, quando você entrega um projeto que poderia ter ficado melhor, fica aquele vaziozinho, sabe? Aquela sensação de, pô, poderia ter ficado melhor se a gente tivesse tido oportunidade mais, de acrescentar mais. E de entender, talvez, a necessidade, né, real do... Peraí, rapidinho. De entender mesmo a real necessidade, né, daquele projeto, daquela ação de comunicação, né. Eu nunca tinha visto por esse lado. Pode falar, Bruno. Eu não sei se cabe, mas só falar que eu estava aqui separando isso. Eu recebi um e-mail essa semana que veio assim: olá, Bruno, temos uma demanda de vídeo sobre LGPD, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados, em animação. Pode mandar uma proposta comercial? É esse o briefing. É esse a demanda. Assim, Ou 2D, seja, com quem eu quero falar, qual tom? Qual o tom, qual a cor, qual a animação, tem pessoas, é só letra, é só... Entendeu? Em que meio eu vou usar? Enfim. Na verdade, assim, a gente precisa entender e fazer muitas perguntas para a gente entender realmente qual é a necessidade, em que ponto de contato que o cliente quer tocar o usuário final, né? Exatamente. E aí eu pergunto até para o Mário, que ele fala muito sobre colaboração radical. E eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado por esse lado do B2B, Mário. Me ajuda nessa. Porque, assim, a gente fala em colaboração radical muito entre equipes, né? O trabalho colaborativo que vai gerar uma inteligência coletiva, que vai abrir o campo para criatividade e inovação. Mário, como que a gente poderia quebrar essa barreira e ter uma colaboração radical B2B? Né? Que, na verdade, a gente está mexendo no ecossistema, né? Exato. Eu acho que essa não é uma pergunta simples. É de $1 milhão só. A pergunta, na verdade, a pergunta é muito simples. A resposta é que acho que não é tão simples assim. Mas acho que, primeiro, assim, é muito difícil, né, trazer um pouco de contexto. É muito difícil, sim, né, e aí, Gi, Bruno, muitas vezes a gente atuar de uma forma colaborativa, né, com os clientes, querer puxar mais, mesmo entendendo que aquilo não é o principal desafio deles, principalmente porque a gente o chip que roda na nossa cabeça é o chip do modelo industrial ainda. Né? Então, qual que é o mote do modelo industrial? Eu preciso entregar mais rapidez, com o menor uso de recursos possível.
Então, sempre quando vem, e aí isso fez, o modelo industrial fez essa extrema compartimentalização das organizações, para conseguir ter comando e controle. Então, eu faço a gestão disso em cascata, em cadeia, em árvore, então é natural. Então, o cara que vai pedir o vídeo, a responsabilidade dele é pedir vídeo. Então, qualquer coisa que você vai falar para ele, né? Vamos conversar, você vai dar um bug no sistema que vai falar assim, putz, né? Como assim? Meu papel aqui é pedir vídeo, você está querendo... Óbvio que eu estou caricaturando, tá? Que Na verdade, está dando mais trabalho para ele, né? Ele só tinha que pedir o vídeo. Essa pergunta já não exato, estava no script. é isso. Então, é óbvio que eu estou trazendo isso aqui em forma de caricatura, mas esse foi um modelo que funcionou durante muito tempo, de fato, para um ganho de escala e eficiência, que foi muito importante até para o desenvolvimento da humanidade. Mas esse modelo também ele não é um modelo que tem espaço para complexidade. Ele é um modelo que ele precisa ser simples, que precisa ser linear, que precisa ser construído, né? Que precisa ter uma lógica, né? Então, a hora que você abre o mundo hoje, não dá mais para esconder a complexidade. Então, as perguntas que a gente faz, por que você precisa fazer um vídeo desse, né? O que tem a ver a Lei Geral de Proteção de Dados com o que você está querendo construir? Qual é o teu posicionamento? Como é a forma como você interage com as pessoas? Isso vai servir para quê? Qual é o objetivo? Vai ser vinculado aonde? Como é que você faz? Né? Para que você está fazendo isso? Quais são as pressões que estão vindo? De onde veio essa demanda? Qual é o contexto que vocês estão vivendo? Então, você começa a gerar um campo de complexidade que foge completamente da linha de pensamento industrial, que é fazer mais rápido, com a menor quantidade de recursos. E que, na verdade, é difícil de entender isso também, que lá na frente, talvez olhando um pouco mais, né, ao longo prazo, na verdade, você vai ter um ganho de eficiência, né, porque você vai ser muito mais assertivo, mas não, eles ficam no looping, né, rodando isso eternamente. Então, acho que essa é uma das dificuldades. E aí, quando a Cris me pergunta sobre, né, colaboração radical entre B2B, eu sempre falo, né, e essa é uma frase também que é muito repetida e eu não sei se as pessoas entendem com tanta clareza assim, mas no final das contas, as empresas, elas são feitas de pessoas. Então, quando você coloca colaboração radical, no final das contas, você está colocando o quê? Pessoas para interagirem e trocarem nesse contexto. Por mais que elas representem instituições diferentes, elas são pessoas. Pessoas que têm desejos, pessoas que têm, né, vontades, pessoas que têm sensações, pessoas que têm visões, bagagens. Então, quando você olha isso, quando você parte para um campo de colaboração que seja B2B, não é só entender o contexto da empresa e da organização, mas é também entender o contexto das pessoas que estão ali. Porque se você entende o que a pessoa está fazendo ali, onde ela quer, o que ela quer construir, onde ela quer se pautar, porque muitas vezes as pessoas que estão dentro de organizações, e eu como laboratório de inovação, eu me deparo muito com isso, muitas vezes tem pessoas que estão sozinhas dentro de organizações, querendo romper as barreiras para levar a inovação, para fazer as coisas acontecerem, e elas precisam de apoio e de suporte para isso acontecer. E a gente muitas vezes entra para trazer um pouco de apoio e suporte para essa construção. Então, se eu entendo que esse cara ele está precisando disso para se desenvolver como ser humano, como pessoa também, eu trago outros layers de complexidade para o campo da colaboração, mas a troca ela fica muito mais justa, porque eu entendo exatamente o que ele quer, o que ele está fazendo ali, o porquê que ele está fazendo aquilo, e a mesma coisa e vice-versa. Então, esse campo ele só acontece, que é outro termo super interessante também, é quando você consegue criar essa troca, que é uma troca bacana, que é uma troca interessante, que é uma troca real. E para a troca real, as pessoas precisam estar disponíveis. E para estar disponíveis, elas precisam estar verdadeiramente. Para estar verdadeiramente, elas precisam estar com acesso livre a todas as emoções. E aí a gente está falando de um campo que é o campo de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ainda dentro do modelo, né, tradicional, é uma falha, é algo não desejado e não a principal potência para você se conectar. Então, eu só consigo colaborar com as pessoas radicalmente se eu me colocar vulnerável para elas acessarem aquilo que tem de mais verdadeiro em mim e vice-versa. E se a gente também entende que a troca que a gente vai fazer não é quem tem mais verdade do que o outro, mas que a minha verdade é diferente da sua e a gente está aqui para construir um terceiro ponto. E aí essas coisas começam. Aí a mágica da colaboração, a mágica do contexto, ela acontece. Então eu falo muito isso, né? A gente precisa sim trabalhar com colaboração radical entre pessoas, entre empresas, entre sistemas, né? Nos mais diferentes níveis e na maior diversidade possível, porque sem a diversidade isso não acontece. Senão a gente fica criando. E por que as empresas fazem sempre as mesmas coisas? Porque elas estão acostumadas também
a contratar pessoas que têm sempre a mesma formação, que estudaram nos mesmos lugares, que vêm com a mesma bagagem, que têm os mesmos gurus, que falam das mesmas coisas. Então, é difícil, por mais que as pessoas sejam muito inteligentes ali, é difícil criar campos, né, criativos para sair do campo comum, porque a conversa é exatamente a mesma. E outra coisa que eu ia falar também, Mário, eu gostei muito disso que o Mário falou da vulnerabilidade, que a vulnerabilidade, hoje em dia, a gente já está começando a ouvir falar na vulnerabilidade como uma coisa positiva, mas eu sou da época que não existia vulnerabilidade. Eu trabalhei numa empresa, não vou dizer o nome, lógico, mas que assim, o meu gestor, ele chegou para mim e falou assim, você responde você responde, mesmo que você não saiba. Ou seja, ele estava, né? Eu era estagiária. Então ele estava me ensinando o quê? Não seja vulnerável em nenhum momento, né? Você tem que saber tudo. Então é aquele negócio, você carregar aquele peso de saber tudo. E outra coisa que eu ia trazer, além da vulnerabilidade, é que, Mário, quando chega uma agência, que aí eu vou falar em agência porque é a Buster, mas quando a agência chega cheia de pergunta para a gente, porque eu fiz uma demanda, porque eu passei uma demanda, tem o desconforto, né? Primeiro que o seu chefe mandou você pedir um vídeo e acabou. E aí, você não fez pergunta para ele, provavelmente não fez, obrigaram, e aí ele foi top-down e você teve que pedir o vídeo. Então tem um desconforto aí, né? E que esse desconforto, será que esse desconforto também, de quem fez a demanda, não empaca na hora que o parceiro chega e fala assim, vamos sentar junto e colaborar? O cara vai falar, pô, já briguei com Deus e o mundo por causa desse vídeo, ela ainda quer sentar para colaborar, né? Então, ainda tem esse desconforto que a gente não sabe lidar com isso. Eu, então, tenho 44 anos, né? E, assim, não fui criada com isso, né? A tratar esse desconforto. Não sei se vocês veem assim também. Foi só uma colocação. Gi, Bruno, Mário. Acho que é isso exatamente. Mas eu acho que é exatamente isso que o Mário veio falar. Assim, é uma coisa cultural, né? São quase que tribos, né? E aí, se você foi domesticado para se comportar desse jeito, para viver nesse ambiente, para se posicionar desta forma, você não sabe nem como é que faz para ser diferente. Você não tem modelos diferentes, você não tem vivências diferentes, você não tem, você só tem espelhos iguais a você. Cara, é curioso que eu vim um pouco do que o Mário falou em cima, tem aquele consultor britânico, o Simon Sinek, que eu gosto muito dele, e ele fala uma coisa que é ótima, né, cara, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu vim de um mercado que, curiosamente, ele sempre foi taxado como desmerecido, primo pobre da comunicação, não sei como falar, mas assim, sempre foi o rádio, porque o rádio é muito simples e por ser simples que é difícil de fazer, porque o simples é que funciona e o simples é difícil de fazer. Complicado, todo mundo complica. Complicado, mas o simples, esse mercado do rádio, ele era muito colaborativo, o rádio sempre foi muito colaborativo. Então, assim, a gente fazia reuniões de pauta de negócios com o motorista, o faxineiro e o diretor, todo mundo junto. Eu não estou falando faxineiro, forma de falar, não. Era a pessoa que fazia a faxina, literalmente. Participando ali, ouvindo, a gente chamava ouvinte para participar. O rádio começou a acabar justamente quando começaram a engessar ele, quando começaram a burocratizar ele. Não planejar, burocratizar ele. E aí, agora querem voltar a fazer como o rádio sempre foi, como o rádio era, colaborativo, participativo, todo mundo junto, todo mundo se ouve, democrático. Porque, assim, gente, o que a gente está fazendo aqui, Bruno? Nada mais é do que o rádio. É isso, exatamente. Esse podcast, exatamente. Por isso que sempre me pergunto, como eu trabalhei 20 anos em rádio, pergunto, você acha que o rádio vai acabar? Eu acho que o rádio não vai acabar nunca. Eu acho que as rádios, por esse modelo que estão sendo feitos, né? Feitas, é que vai acabar. As rádios, o rádio nunca. A gente procura sempre praticar o que a gente fala. E aqui na Buster, a gente, nas nossas reuniões, é uma agência pequena, mas nas nossas reuniões, todo mundo participa.
eu vou falar de vídeo, eu não falo de vídeo eu e o meu filmmaker, meu editor. Eu falo de vídeo de todo mundo. A pessoa do financeiro participa, todo mundo participa junto, entendeu? Quem estiver passando, quem estiver visitando, a gente conversa junto. Então, assim, é justamente isso que o Mário está falando, entendeu? Todo mundo participa, todo mundo fala a sua experiência. E no rádio eu sempre vi isso. Eu tenho exemplos, enfim, não vou dar o exemplo, mas assim, eu sempre vi que toda ideia incrível nascia de uma ideia ruim e que as melhores ideias geralmente vinham das pessoas com menor salário, das pessoas com a hierarquia mais baixa. Vinham as melhores ideias. Sempre foi assim. Talvez porque a pessoa já não estava tão engessada, né? Não estava tão comprometida com... Nada a perder. É incrível, cara. Exatamente. Né? Eu não tenho títulos, eu não tenho posições. Eu posso Ela não ser tinha quem amarras. Ela não tinha amarras. Mário, você ia colocar alguma coisa? Eu acho que é mais do que... acho que tem um ponto fundamental aqui nisso, né? Quando a gente parte para um modelo de colaboração, é que, assim, a partir do princípio da inovação, né? Inovação, né, da parte mais rasa possível, criar algo novo, mas a gente só consegue criar, de fato, algo novo se a gente choca a nossa construção, a nossa narrativa mental com outras narrativas diferentes das nossas. Então, de novo, se a gente colocar todo mundo que vem dos mesmos lugares, fizeram as mesmas viagens para discutir, eles vão acabar criando exatamente as mesmas coisas que servem para eles. Então, quando a gente abre um campo, né, de inovação, e a inovação de fato vem para criar algo relevante, algo novo, eu preciso criar um campo, um modelo, um marketplace de ideias que seja diferente para eu poder brincar um pouco com essas peças. Então, a gente sofre de uma crise de imaginação muito forte hoje em dia, porque as narrativas são sempre as mesmas, né? A mesma narrativa dos filmes hollywoodianos, do herói, do mocinho, da menina que foi não sei o que lá, o cara que salvou a menina. Então, as narrativas que moram na nossa cabeça são exatamente as mesmas, porque elas estão vindo sempre do mesmo lugar. Então, a gente precisa trazer novas narrativas para o campo de conversa e para a tomada de decisão para conseguir, de fato, inovar e criar coisas novas. E aí, quando eu olho e vejo, né, as empresas fazendo processos de diversidade, de inclusão, que eu acho muito legais e que são válidos, mas olhando da minha perspectiva, que é da perspectiva da inovação, se eu não trago as pessoas, né, a diversidade, a representatividade de uma forma mais forte para o campo da estratégia, da tomada de decisão, eu não consigo inovar. Então, esse ponto, para mim, é que entra da colaboração, que é radical. É muito legal você trabalhar com um exemplo, né, com pessoas trans, mas você não pode deixar ela só ali na portaria recebendo as pessoas. Senão as decisões, os modelos, as construções vão ser exatamente as mesmas. Então, eu preciso trazer esses caras para co-criar, para tomar decisão, para ter um peso de importância na fala e na discussão e no desenvolvimento, igual, senão você não vai conseguir sair do mesmo lugar. E aí esse exemplo, né, que o Bruno trouxe do rádio, talvez ele traga um pouco mais disso, né, sem olhar para o campo da hierarquia, sem olhar mais do mundo aberto para receber aquilo que está, para receber o que as pessoas estão trazendo, e mais do que isso, pessoas confiantes criativamente para se expor sem medo de ser julgadas, porque também colocar todo mundo junto e não preparar o terreno, né? Você tem lá o chefe, ou o dono da verdade, ou o PhD, ou seja lá quem for, que vai falar assim, não, a sua ideia não é boa, a sua ideia não é ruim, ou isso já existe e tal. Você não cria um campo perfeito, né, para essa troca, né, essa troca bacana, isso não acontece. E aí, nesses ambientes, né, mais desarmados de hierarquias, de pesos, né, eles trazem a leveza da construção e da opinião de todos. Mas posso fazer uma pergunta para o Mário? Lógico! Mário, aqui a casa é de vocês. Mário, não, eu fico curioso porque assim, essas coisas, porque eu fico falando na relação da inovação, eu entendi o que você falou, porque é muito fácil fazer essa inovação, esse racional, desengessar isso, sair dessa cultura mais antiga, como a Buster, que é uma agência pequena, está crescendo, já começou crescendo assim, com as novas startups, enfim.
Mas eu te pergunto assim, nas grandes empresas, grandes companhias, onde eu acho que a palavra seja insegurança, como inovar com a insegurança, que é aquela insegurança assim, o chefe tem medo de perder o emprego dele porque ele ganha muito bem, e ele contrata só pessoas que concordem com ele para darem um ok para ele, e as pessoas têm medo de perderem seus empregos, então concordam com tudo que o chefe faz. Então reclama só por trás. Como é que essas empresas inovam? Elas não inovam. Ou elas acham, né? Acho que esse é o ponto, né? Elas não inovam, ou elas acham aí artifícios de inovação, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a empresa, porque assim, é muito difícil mudar a cultura de uma empresa. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples e não é rápido. Então, quando você vê, por exemplo, uma empresa que abriu um laboratório de inovação, é um desses artifícios. Uma área de inovação, contratei uma agência para ser o meu braço de inovação, ou né, fui lá, contratei a Ecos, ou a Buster, ou sei lá quem, para ajudar. É aí que você entra. É justamente para fazer essa válvula de escape, porque o modelo, né, é difícil mudar essa função do modelo. Então, você pode. Então, todo mundo que tem um laboratório de inovação é porque provavelmente não tem uma estrutura que seja inovadora, então eu preciso começar a inovação de algum ponto. Só que aí o que as empresas têm falhado bastante, talvez, com modelos, é que assim, tem investido muito dinheiro na criação de laboratórios, né, desses apêndices, né, para trazer inovação, só que elas continuam com o olhar o mesmo olhar antigo para o campo da inovação. Então, eu sempre olho para o retorno sobre investimento, eu sempre olho e não é rápido, né? E não é tão fácil de se acontecer. Então, você tem que montar esses laboratórios e fazer com que eles também sirvam de catalisadores de cultura para dentro da organização. Porque se a grana só vai e a forma, os aprendizados, né, o entendimento, né, o aprendizado mesmo não volta como parte de capacitação da própria empresa, ela vai ficar sempre dependente disso. Então, da mesma forma que se abriram muitos laboratórios de inovação, muitos estão fechando porque estavam sugando muito dinheiro das organizações. E eu ia até puxar esse laboratório, porque isso é até uma grande discussão e que eu tenho na minha cabeça, né? Que esses laboratórios, sim, eu acho muito bacana. É uma forma de você iniciar, ainda mais uma grande empresa, se você não inicia de alguma forma, o laboratório é uma forma. Agora, se você não trabalha a cultura do lado para derrubar os silos e começar a preparar os líderes para terem uma liderança participativa, isso aqui vai acabar sendo um dente postiço, o laboratório de inovação. É o que você falou, ele vai sugar o dinheiro, mas ninguém vai acreditar naquele bando de maluco que cola post-it. Se você não trouxer, entendeu, a cultura e trabalhar a cultura, começando a solidificar a cultura de um lado e colocando o laboratório de outro. Porque aí eu acredito que aí sim você vai começar a mudar a cultura de uma grande empresa, né, tradicional. Porque o que eu vejo, Maria, é exatamente isso. Muitas empresas agora estão repensando esses laboratórios de inovação e dando um step back, porque assim, não funcionou. Né? Então, gostei muito disso que você trouxe do laboratório. E aí a Gi estava querendo fazer algum comentário aqui? Não, na verdade, eu ia falar, cara, eu até fiquei curiosa, porque deve ser exatamente isso. Eu acho que tudo depende do gestor identificar que realmente é preciso, é necessário essa mudança. E aí ele vai colaborar e só vai fazer com que essa contratação, com que essa criação dessa estrutura, ela efetivamente aconteça. E aí tem o outro que tá todo mundo, né, criando um caramba, eu também preciso, porque eu preciso dizer lá no LinkedIn que eu também na minha empresa tenho um laboratório, mas não tem esse ímpeto, essa necessidade, esse reconhecimento de transformação. E não vai dar em nada. E depois, imagino que no final das contas, cara, isso nem é isso tudo, né? E volta o problema para você, né? Como laboratório. E aí, a Gi trouxe uma coisa legal, Mário, que eu vou passar essa bola para você, que é assim, ela voltou
no olhar para as pessoas, que foi aquilo que você disse, né? Que vocês estão dizendo. A empresa é feita de pessoas, até o Bruno trouxe uma frase do Simon, que assim, depende do gestor, o gestor também mudar a sua forma de liderança e acreditar e ver valor nisso. E aí, Mário, eu faço uma pergunta que eu não sei se tem resposta, mas assim, às vezes essa forma não tão estruturada de implementar a inovação na empresa, em que a gente está querendo quebrar os silos e fazer, né, uma horizontalização, isso acaba sendo um pouco negativo para a criação da inovação, para a gente poder cada vez mais aumentar a inovação dentro das empresas, né? Acaba sendo uma ranhura. Como é que você vê isso, né? Enquanto Ecos, um laboratório que, poxa, tem essas iniciativas que não andaram. Na verdade, assim, acho que tudo é uma questão, como eu falei, né, de entender o campo que você está entrando, sempre. Por isso que todos são pessoas, né, ter o olhar das organizações, mas das pessoas que estão ali dentro, entender como você pode entrar e, de fato, entregar algo efetivo. Porque uma coisa é eu chegar e falar de inovação para uma grande empresa que já está alguns passos lá na frente discutindo isso. Então, um exemplo qualquer, assim, eu falo de inovação como a Natura, né? Tem um time de designers que trabalha todo um desenvolvimento de inovação focado em pessoas em design de serviço, que faz um trabalho muito legal. A outra coisa é eu pegar uma empresa de estrutura familiar, que está lá funcionando do mesmo jeito há muitos anos, né, que tem o mesmo corpo de diretivo, tomada de decisão, mas tem algumas pessoas ali que foram contratadas para renovar o olhar e estão presas nesse contexto. Então, tudo parte da inteligência e da sensibilidade também, porque empatia vem nesses momentos também de entender quem está fazendo, quem está demandando o pedido, o que ele quer, e quais são as dificuldades que ele tem internamente como pessoa para desenvolver esses projetos. Porque não adianta você chegar numa empresa e falar assim, pô, inovação, design, vamos revolucionar, quebrar estruturas hierárquicas, mudar o mundo, o cara vai, bullshit, não funciona assim. Aqui é outro. E tem modelos também, tem indústrias que também precisam ser, né, mais centralizadas ainda, estão no modelo. Então, o que eu sempre falo é que, assim, quando você for começar algum projeto, num ambiente que não é favorável e que ele não está com o score de inovação, vamos dizer assim, mais desenvolvido, né, você tem que começar com pequenos projetos. Começa com um projeto pequeno. E começa com um projeto pequeno, não falando que é um projeto de inovação, não falando que você vai falar de design thinking, de design whatever. Começa com isso, porque é importante você falar a língua da organização para ajudar a promover a mudança interna. Então, qual é a língua que as organizações falam hoje? Resultado. Então, como é que eu trago o resultado? Não vou um projeto, se eu entrar com um projeto megalomaníaco de 6 meses, de desenvolvimento, de não sei o que lá, esquece. Mas pega um projeto pequeno, um projeto piloto que não tem tanta importância dentro da organização. Começa a vir com uma abordagem que as pessoas nem precisam muito saber a abordagem que você está trazendo naquele momento. E traz para eles aquilo que a gente chama de quick win. Qual é o ganho rápido? Por mais que o projeto ele seja maior, mas qual é o ganho que eu tenho em cada etapa do projeto? Eu vou ter um ganho de aprendizagem, vou ter um ganho de entrega, vou ter um ganho de visão, vou ter um ganho de conhecimento, vou ter um ganho... Então, quais são os ganhos que eu tenho durante esse desenvolvimento? Que aí você começa a falar um pouco mais a língua da organização. Porque eles vão estar sempre esperando resultado. O resultado é money, dinheiro no bolso. Quando é que eu vou ter isso? Então, se você começa com pequenos resultados, com pequenos projetos, com quick wins durante esse processo, depois você conta. Olha que legal o resultado que eu tive aqui. Aí depois você conta como você fez. Aí fala assim, opa, isso dá resultado, vamos fazer outros projetos? E aí a revolução começa, óbvio, demora, é longa, tem os passos a serem desenvolvidos, mas é aí, a partir daí que ela começa. Porque o que eu mais recebo, conversa com pessoas que vêm estudar com a gente, que chamam a gente para projetos, cara, eu entendo tudo que vocês falam, acho isso tudo muito legal, acredito muito nisso, mas eu tenho uma série de barreiras internas, tem vários diretores, tem não sei o que, tarará. Então, vamos fazer uma escolha inteligente. Vou pegar um projeto que
não tem tanta visibilidade, tanta importância, né? Vamos pegar algo que dá para a gente arriscar um pouco mais, e aí vai construir. Pega um ou outro aliado, tenta identificar quem são os seus aliados nessa construção e vamos trazendo esses caras juntos para começar a fazer esse desenho. Senão é bater, dar murro em ponta de faca, que não é legal também isso, né? Então você tem que usar a empatia, a inteligência né, e a sensibilidade para entender o timing, o momento, porque inovação também é uma questão de timing, né? Você lançar algo que antes do tempo não vai funcionar, depois do tempo já foi. E a mesma coisa para a organização, de entender o tempo, o contexto, é importante para não se frustrar, né? Porque é de fato frustrante. E aí, Mário, eu lembrei muito do que a Busser está tentando fazer. Né, a Gi falou que o grande sonho dela, que ela não sabe se isso é um sonho, né, factível, mas assim, é que ela tem o maior número de clientes que queiram sentar na mesa com ela para co-criar, né, e para colaborar, para que as entregas sejam melhores. Então, eu vejo que o Mário colocou aqui, Gi, muito parecido com o que você faz, né? Ou seja, vamos pegar aqueles gestores que já estão mais preparados e são abertos, né? Com eles, sim, vamos co-criar, vamos colaborar, e aí depois isso pode ser assim, ó, olha o resultado de um e-mail desse me dá um vídeo, e o resultado de uma feira, sei lá, o que você contou, né, da Iconic também, que a gente co-criou junto. O que comunicou melhor com o cliente? O que passou a melhor mensagem? Né? Então, o trabalho da Busser é muito parecido com esse trabalho de inovação. É você ir quebrando aos poucos e entender também a linguagem, né, das pessoas que estão atendendo vocês, né? Exatamente. E eu acho que o cliente ele tem um receio de achar que está ocupando o nosso tempo. Então, a gente sempre faz esse exercício, né? Tem algum projeto, tem alguma coisa que está te incomodando? Você pode não ter nada ainda desenhado na tua cabeça do que fazer, por onde eu começo, mas e que se talvez a gente conseguisse estar junto e pensar, dali aparece um projeto, uma demanda, e não precisar vir alguma coisa pronta e aí acionar a gente, porque caramba, por que eu vou chamar? E às vezes isso acontece muito disso, né? A equipe interna senta, fica todo mundo ali remoendo seus problemas, remoendo seus medos, e a gente está aqui fora vivendo outras coisas, experimentando outras coisas, entregando para outros clientes outros assuntos, outros temas, e que podem efetivamente contribuir e ajudar eles nesse descobrir a pérola, sabe? Caramba, se a gente estivesse mais próximo, se a gente tivesse mais esse espaço para estar o quanto antes com eles, entendeu? Gi, acho que você pode ter uma estratégia bem humorada nesse sentido. Quando o cara vier com um pedido desse, sempre manda 2 orçamentos e fala para ele assim, ó, esse aqui, ó, é rápido, eu faço para você e a entrega é exatamente o que você quer, custa 100. E esse aqui, ó, demora um pouquinho mais, é colaborativo, não sei o que, tarará, vai ser muito mais, e a entrega aqui vai ser muito mais legal, custa 80. Uhum. Aí você, mas por que o que aqui vai custar 100? Assim, simples, porque o tempo que você vai me gastar depois, eu tenho que te explicar o processo, a forma como e as refações que a gente vai ter em cima disso, até chegar no modelo que você quer, vai me custar muito mais do que esse aqui, que vai ser muito mais assertivo, que a gente vai fazer colaborativamente, que vai ser uma troca mais interessante. E a hora que você joga isso, você já dá um choque de realidade. Porque, na verdade, quando eu tô vendendo um projeto de inovação, uma capacitação, seja lá o que for, eu sempre falo, que é natural que as pessoas falem assim, mas você tem capacitação de 1 hora? Não. Você tem de 1 dia? Tenho, mas vamos lá, deixa eu te contar qual é o ideal. O ideal é esse, e custa tanto. Pum. Se você quiser fazer aqui, dá para fazer? Dá. Mas aí é uma questão de escolha, porque se eu fizer aqui, eu vou ter que diminuir o escopo, profundidade, entrega, impacto, não sei o que, tarará, tarará.
Aí a pessoa fala assim, opa, agora eu entendi. Porque não é só uma questão de verba, né? De verba e de tempo, mas é uma questão do objetivo que a gente quer atingir depois. E quando alguém vem pegar uma capacitação, fala assim, não, eu quero mudar o mindset. Eu já falo, 3 dias você não muda o mindset de ninguém, é uma provocação. Um dia você não faz nada a não ser atiçar a curiosidade. Então você começa a negociar a partir da entrega que esse cara vai ter para a pessoa, do impacto que ele vai gerar a partir disso. Que aí a grana ela começa a ser relativa nesse grana, processo, tempo, começam a ser mais relativos nesse processo. Mas é muito interessante isso, porque a gente fala muito do outro lado, né? O cliente tem essa cultura, o cliente se comporta, se posiciona desse jeito, e a Cris me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, que foi quando ela falou assim, Gi, a próxima... E foi muito legal, que é exatamente isso, assim, é a gente aqui dentro de casa olhar e ver qual é o dever de casa que eu estou fazendo. Se eu estou contribuindo com essa mudança de comportamento. Então, a Cris até falou, Gi, quando você receber um briefing incompleto, deixa eu olhar junto com você para a gente ver de que forma a gente volta isso para o cliente. E aí ela, como cliente, ela falou, porque é muito chato a gente, como cliente, receber um e-mail cheio de perguntas. É óbvio que a gente precisa de respostas, mas será que a forma que a gente está mandando é uma forma que a gente está provocando essa mudança ou que a gente está despertando um novo olhar? Caramba, se todo mundo manda através de perguntas, eu mando em que formato que faça ele ver que a gente realmente está querendo construir uma relação diferente, tanto no caminho de ida quanto no caminho de volta, entendeu? Uma coisa que eu faço... Eu acho que aqui a gente está até falando muito. A gente está fazendo aqui um design, né? É um redesenho de como que essa relação pode tornar mais colaborativa, né? Porque senão vai ficar sempre aquele negócio, eu culpo o cliente culpa o fornecedor, né? E não é isso que a gente quer, né? Pode falar, Mário. Não, eu tô falando que eu entendo completamente, assim, eu sou um cara muito movido, né? Pelo fato de eu estar inserido no universo do design, uma história falada, para mim, ela é muito mais bonita e significativa e profunda do que uma história escrita, né? Porque ela vem carregada das emoções, né? Ela vem carregada de intensidades, ela vem carregada de tom de voz, ela vem carregada de humanidade, né? A não ser que a pessoa seja uma poeta, né? Ou algo assim, isso que eu acho que é mais difícil nesse contexto. Mas o que eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, nossa, esse briefing está super bem escrito, mas eu queria te ouvir um pouquinho, porque aí eu coloco a ignorância em mim mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa muito de ouvir, eu gosto muito de ouvir histórias, eu entendo melhor quando eu ouço as pessoas, a gente pode marcar, e aí nesse ouvir, a pessoa ela já vem desarmada, ela já conta um pouco do processo, e aí naturalmente as perguntas elas já vão surgindo durante o processo, e aí já vai direcionando para o melhor caminho, mas pô, legal, mas tem isso também, agora deixa eu falar um pouquinho, ouve, entende, né? Ouve história, se conecta com a pessoa, né? Cria a relação de empatia, e aí traz a sugestão do melhor caminho, da melhor mudança, do novo processo. Acho que a gente sempre fala aqui, né? A gente é old school, né? O que eu sempre faço quando vem esses briefings só com uma linha, eu sempre respondo o mais simpático possível e faço, cara, um monte de perguntas. Que a pessoa ela não sabe responder, não tem como responder, mas como eu fui simpático, fala, cara, posso te ligar? Eu falei, claro. Aí a gente se fala. Ela marcou esse brief que chegou ontem, ela marcou para a gente conversar amanhã. Foi claro. Não, e vocês e aqui só para contextualizar, ô Mário, e eles têm um local de trabalho, eu ainda não conheço o novo, mas assim é um lugar super aconchegante, entendeu? Se você tira alguém de dentro da empresa e coloca lá dentro, eles vão sair com mais de um projeto, entendeu? Tem cachorro, sabe? É todo mundo super feliz. Tem 2 agora. O Bruno chega para todo mundo, a primeira pergunta que ele faz é se todo mundo está feliz. Então, assim, é um ambiente propício para você criar, entendeu? Então, assim, aí eu estou dando aqui um pitaco que não tem nada a ver com nada, mas assim, gente, se vocês levarem alguém para aí dentro, vocês já conseguem mudar o rumo da prosa, entendeu? Gente, olha só, deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês para a gente ir finalizando.
porque a gente já está aí há 1 hora, né? O papo poderia ir noite afora, né? Aqui a gente está super de noite já, né? 10 para as 10. Enfim, eu vou falar aqui uma frase para depois a gente discutir. A gente falou muito de como as coisas estão acontecendo, de como que a Buster ela tem essa vontade, né, de mudar a forma de relacionamento entre o fornecedor, entre eles e as empresas. O Mário trouxe muito conhecimento aqui de inovação, de como que a gente pode multiplicar e preparar o terreno para a inovação, para a criatividade, para a colaboração. Então, aqui, o Ricardo Ruffo, que é o fundador da Ecos, ele colocou a seguinte frase: a pandemia deixou claro que a colaboração é mais forte, rápida e eficiente se trabalharmos realmente juntos. Talvez as fronteiras estejam fechadas, mas nossa capacidade de interação só aumenta, independente da pandemia. Precisamos unir esse cérebro global, não apenas na solução da pandemia, mas na construção de um planeta melhor, de relações mais saudáveis. E aí eu fico aqui imaginando, Gia, porque vocês dois, vocês estavam trabalhando muito em interações físicas, né? Tinha muito de eventos e de encontros e de relações físicas. Só que, assim, as fronteiras fecharam, mas a gente está com fronteiras agora quase invisíveis, né? Onde você pode fazer digital, voz, enfim, N coisas que a gente pode fazer. Como a gente não sabe que essa interação física, quando que vai voltar, se um dia vai voltar como era antes, como é que vocês estão pensando esse desenho de futuro de vocês? É muito difícil essa pergunta? Que eu achei que ela ia falar. Na verdade, a gente aproveitou muito o momento, porque quando a Buster abriu, a gente abriu na crise, em 2015, que eu sempre falo isso, que para a gente foi ótimo, porque primeiro porque a gente não tinha para onde cair, né? Já estava no chão, então não tinha para onde cair. E como as pessoas estavam com o dinheiro muito um receio de onde investir, só investiam em quem confiavam. Por mais que a Buster nem existisse ainda, eu e a gente tinha muita credibilidade no mercado. Então, as pessoas falavam assim para a gente, empresas grandes, gente, quando você tiver com o CNPJ em mãos, me liga, quando vocês puderem passar nota, me liga, que eu vou passar para vocês trabalho. E a gente já, quando a gente abriu o CNPJ, tinha 3 trabalhos já abertos. Tinham 3 trabalhos grandes já para entregar. E a Buster começou assim, a gente nunca conseguiu parar e cuidar da casa. A gente nunca conseguiu parar e cuidar do nosso site, dos nossos conteúdos. E a gente a gente conta histórias através de filmes, eventos e marketing. A gente gosta de conteúdo, de fazer conteúdo. Por isso que a gente se envolve tanto, não é só entregar pizza. Como a Gi falou, a gente não entrega só a pizza, a gente faz uma pizza gourmet, do sabor que você quiser. De calabresa, vai ser calabresa, mas, cara, ela não vai ser pizza. Vai ser pizza gourmet. Eu ia falar o nome de não sei onde vai passar esse podcast, vai que... Não, esse podcast, gente, também não é assim, não. Vai que eu filho algum... Então, por isso que eu não falei. Então, a gente se envolve. Então, assim, esse momento está sendo bom para a gente arrumar a casa, cara, coisas que a gente não arrumou desde quando abriu, e coisas de conteúdo nosso, que a gente acredita para as pessoas entenderem melhor quem é a Buster. Quem somos nós, entendeu? Quem estão contratando? Quem são vocês? Deus, as pessoas olham, quem é a Buster? Quem são vocês? Mas o que vocês fazem? Mas tudo bem, quem está por trás? Então, assim, a gente está muito nesse momento. Em relação a como voltar a operacionalizar todo vapor, como a gente estava, eu, sinceramente, não tenho essa resposta, porque é um grande ponto de interrogação. Assim, a gente se adaptou a conseguir entregar eventos virtuais, a gente se adaptou, a gente consegue fazer... O nosso filme que mais teve views nas nossas redes sociais foi um filme para o Dia do Orgulho LGBTQI+, que foi um vídeo filmado à distância, com um casal homo estava em São Paulo e as lésbicas estavam em Brasília. E eu do Rio dirigi eles. E foi o vídeo que mais deu visualizações até hoje na história da Buster. Então, assim, tem como fazer, assim, mas é tudo
Primeiro que assim, é tudo uma nova situação e a gente não sabe. Se a gente soubesse, ó, vai ser assim a partir de agora, beleza. Ou vai acabar tal dia. Ou então, entendeu? Você não tem, ainda mais no Brasil, entendeu? Que o governador fala um, o prefeito fala outra coisa, o presidente fala outro, enfim, aí o resto vocês sabem, né? A gente está adaptando alguns formatos para o digital. É óbvio que nada vai substituir o físico, né? Nada vai substituir aquele aperto de mão, aquele olhar, olho no olho, nada. Mas hoje é essa realidade que a gente tem. Então, a gente tem pesquisado muito e tem buscado já algumas alternativas, porque a roda não pode parar de girar. E tudo baseado em conteúdo, em verdade, em conteúdo em que a gente acredita. Sim, Mário, aí eu volto um pouquinho para você, né? Na verdade, a gente já está vivendo, né, o futuro. Eu acho que essa pandemia ela só acelerou muitas coisas que a gente deveria fazer, principalmente essa parada, até como o Bruno falou, essa parada para rever muitos, né, para olhar para dentro de casa, porque talvez a gente já estivesse no automático entregando várias pessoas e você tem que dar uma parada e olhar. Como que a gente poderia, Mário, desenhar, né? Qual o primeiro passo para a gente desenhar esse futuro, sem ser uma predição, né? Sem ser uma coisa, né? Eu falei há pouco tempo que eu adoro uma astrologia, isso tudo, mas alguma coisa que seja assim para negócio, né? Como é que você vê esse desenho de futuros desejáveis? E como que a gente poderia até ajudar a Buster dar esse primeiro passo? Boa. Você só não faz pergunta difícil, hein, Cris? Desculpa, Mário, se você não souber, pode ficar vulnerável. Não, Zé, é claro que eu não sei responder nenhuma das perguntas eu só faço que você perguntas fez, que eu né? não sei responder, entendeu, Mário? Eu tô fazendo o meu melhor aqui para não, né, para não estragar a brincadeira, mas eu não sei nenhuma delas. Mas vamos lá. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Como começar? Eu acho que o primeiro e importante é a gente pensar o seguinte, que tudo que a gente vive hoje, isso foi designed, ou foi desenhado, projetado pelo homem. Isso é um fato. Então, as construções, as cidades, os modelos, as religiões, os modelos educacionais, tudo, né? As empresas, as organizações, tudo foi desenhado pelo homem. Então, quando a gente olha hoje, parte dos problemas que a gente está vivendo hoje, ou eu diria que quase a totalidade dos problemas que a gente está vivendo hoje, são reflexos da interação do homem no contexto nosso. Ou seja, coisas que a gente desenhou, que a gente projetou como humanidade, que funcionaram alguns anos atrás, não funcionam mais. Então, a gente fica repetindo os modelos que a gente está indo, a gente, na verdade, está aumentando os problemas. Porque tudo que a gente está vivendo de problemas hoje são coisas que foram desenhadas pela gente e que não estão impactando mais da melhor forma. Então, a própria forma como a gente está reagindo, a própria pandemia em si, é um reflexo de como o ser humano está se desenvolvendo de uma forma desenfreada no planeta, sem se preocupar com equilíbrio, com a construção que seja sustentável, sem se preocupar com as diferenças sociais, com acesso à cultura, com acesso à política, com acesso a contextos sociais, de igualdade para todo mundo. Então, tudo isso que a gente está vivendo foi porque a gente fez um mau design. Então, todo o processo, sempre onde tem algum contexto que não é um contexto favorável, que não é um contexto legal para determinado grupo de pessoas, é porque a gente, como humanidade, de certa forma, falhou e fez um péssimo projeto de design. Então, esse é o ponto. Então, nós, seres humanos, somos, no geral, médios designers, medianos. Eu diria que tem muita coisa legal acontecendo, mas tem muita coisa ruim também acontecendo. E aí a gente vê, né, as diferenças sociais, o que está acontecendo, a crise dos refugiados, né, lixos queimadas, exploração da Amazônia, lixos nos oceanos, então violência contra a mulher. Então você começa a enumerar
desigualdade social. Então, tem uma enormidade. É óbvio que, assim, acho que tem que ter uma visão, todo bom designer tem uma visão otimista, então é importante, sim, que a gente tenha uma visão otimista, porque se a gente for comparar, né, os níveis de desenvolvimento do contexto que a gente está vivendo hoje, são muito melhores do que há 100, 200, 300 anos atrás. Então, estamos evoluindo nesse caminho, sim, como humanidade, porém a gente acaba aumentando, né, alguns abismos, né, desenvolvendo algumas coisas, muitas vezes tateando, né, modelos autoritários, autocráticos enfim, para voltar para uma época do passado, e o Brasil está vivendo um momento muito particular nesse sentido também, ou parte do mundo está vivendo também. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ter a consciência de que tudo que existe foi desenhado pelo homem. E nada como um modelo de ruptura e transformação como esse para a gente repensar e para a gente sair exatamente do piloto automático para poder construir e desenhar novos modelos. Acho que esse é o primeiro passo. Claro que sempre com pensamento otimista, mas também pensando em todas as coisas ruins que podem dar, porque do pensamento dos problemas podem surgir oportunidades de construir coisas incríveis e maravilhosas, e essa é a potência do design. Mas o que eu trago como primeiro passo, de uma forma mais prática, para começar a desenhar futuros desejáveis, acho que o primeiro passo é começar a vislumbrar futuros que sejam mais interessantes. E para isso a gente precisa quebrar a nossa narrativa única que a gente está vivendo hoje. E como é que a gente quebra a narrativa única que a gente está vivendo hoje? Trazendo a diversidade para o campo da discussão. Então, cara, quero construir coisas novas, quero construir um negócio novo, quero construir uma relação nova, quero construir uma vida nova para mim. Traz pessoas de histórias, de vivências, de lugares, de entendimentos, de histórias, de construções, de raças, de gêneros, de localidades, seja lá o que for, diferentes para tomar decisões e discutir junto com você. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar no mesmo direcionamento, no mesmo caminho, e aí ele é preditivo, e o preditivo nesse sentido não é um caminho bacana, porque o Black Mirror está logo ali na esquina esperando a gente. O Blade Runner, o Exterminador do Futuro e todas as narrativas tecnológicas que a gente conseguiu criar de forma distópica no cinema, no entretenimento, estão batendo na nossa porta se a gente continuar olhando a tecnologia só como tecnologia. Senão a gente vai virar o Mad Max. É isso. Que é exatamente 2020, né? Exatamente. Tomando as decisões dos mesmos lugares, criando tecnologias, né, sempre com as mesmas pessoas. Você vê inteligências artificiais sendo criadas para reconhecimento facial que não reconhecem negros, trans, índios. Então, a gente precisa mudar essa lógica de construção de tomada de decisão do mundo. Então, o primeiro passo para construir futuros desejáveis é trazer a diversidade para o campo da tomada de decisão, para o campo da discussão. Isso para todo mundo, inclusive para Ecos, para Buster, para Cris. Então, a gente tem um papel nosso aí de que futuro que queremos criar. É um futuro que é só meu, e se eu estou criando um futuro só para mim, ele vai ser autoritário, como vários futuros que já foram, né, passados, que já foram criados nesse sentido que não deram certo, ou eu quero criar um contexto mais favorável para o mundo, para o planeta, para as pessoas. Então, é hora da gente começar a socializar, a incluir, a representar a diversidade do mundo de uma forma mais interessante. Nossa, que lindo. E a gente aqui, ó, gente, quatro brancos, né, discutindo todos esses problemas numa situação super confortável, né? Então aqui a gente já vê que, assim, a gente pode falar, a gente tenta trazer a diversidade, mas ainda isso não acontece assim tão concretamente, não está tão solidificado ainda, né? E, de novo, Cris, porque eu vou dar um exemplo prático que aconteceu agora, recentemente, na B-Design. Assim que a gente lançou, pelo BDA, que é o Brasil Design Award, lançou os presidentes, cada categoria da premiação tem um presidente, aí tem um corpo de jurados. Assim que a gente lançou lá os 10, 12 jurados, que são os presidentes de categorias, a gente começou a ser duramente criticado sobre a representatividade. Cadê os negros? Né? Tinha um negro, né,
como presidente de júri até então. E aí começou essa discussão toda e a gente começou a provocar uma revolução em torno disso, tanto na premiação quanto em relação, né, a entradas e tal. Mas é uma provocação que eu trouxe para a própria B-Design é isso. Falei, gente, isso era tão óbvio que ia acontecer, mas tão óbvio que a gente só não conseguiu ver o óbvio porque a nossa composição da diversidade ela não é tão grande assim. A gente tem uma diversidade de locais, né? Tem pessoas que trabalham com design em diferentes lugares do país e tal, em diferentes regiões, mas não tem essa composição. Então, se a gente não tiver, por isso que se não tiver pessoas que tragam olhares diferentes, a gente vai estar sempre olhando para o mesmo lugar. E aí o passo que a gente está dando agora é criando comitês e trazendo mais representatividade para dentro do design dessa forma. Então, se a gente não tiver esse olhar, não incluir os olhares, a gente vai sempre cair nas mesmas armadilhas, porque a gente, por mais que a gente tenha a boa intenção de a nossa cabeça, o nosso modelo mental, que já vem, né, enraizado de outros passados aí não tão gloriosos assim, ele vai levar a gente para os mesmos truques. A gente vai sempre tropeçar nos mesmos lugares, vai sempre tomar, né, cometer os mesmos erros, cometer as mesmas falhas. Então é isso, tragam, deem espaço, incluam, tragam a tomada de decisão, senão a gente não vai criar futuro desejável para ninguém, nem para a gente mesmo. Gente, foi lindo. E essa parte também que você falou, assim, para ver o caminho que a gente está indo mesmo, né? Ano passado, naquela feira, esqueci o nome dela, aquela feira principal de inovação do mundo que corre em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, sobre... Não. SXSW. Isso, SXSW. E as pessoas estavam falando sobre inovação, tecnologia e tal, estavam falando sobre inteligência artificial, de robôs que eles criaram para pensar sozinhos e que depois começaram a realmente, tipo, como se fosse o julgamento final do Exterminador do Futuro. Começaram a criar outros robôs e não paravam. Eles tiveram que destruir os robôs. Eles falaram que já está assim no coisa do julgamento final mesmo, de robô criando robô e tomando conta. Então, eles tiveram que destruir os robôs criaram inteligência própria mesmo. Mas eles foram criados a partir do viés, que é isso que é muito legal, quando você acha que as tecnologias, a inteligência artificial, elas servem também para escancarar os nossos vieses, porque o que é a inteligência artificial, se não um algoritmo, né, de aprendizagem, só que quem cria o algoritmo já determina ali a forma como ele vai aprender. Então, se a gente trouxer os nossos vieses para a construção da aprendizagem, ele vai aprender da mesma forma que a gente enviesou. E aí já leva para a exclusão. Aí a tecnologia que é para se tornar cada vez mais acessível, inclusiva, ela vira mais uma ferramenta de exclusão. E que aumenta mais ainda essa diferença, né? Cultural, social e de representatividade, né? Tudo que a gente fala, resumindo, é isso, né, Mário? Tudo que a gente fala de parte positiva e negativa que o homem tem, a gente está falando da parte negativa, a gente está conseguindo passar até essa parte negativa para a tecnologia, para os robôs. É por isso que eu gosto de cachorro, cara. O cachorro não absorve negativo de jeito nenhum, mais sequeira, cara. Ele não faz. Por isso que eu gosto de... Tomara que os cachorros desenvolvam, então, as próximas gerações de robôs. Então. Homens e robôs, né? Pois é. Você sabe que o nome Buster veio do nosso Golden, né? A gente tem um Golden de 10 anos. E aí a gente ficou pensando que nome a gente daria à agência. E a gente falou, cara, a gente quer uma agência parceira, cúmplice, próxima, sem julgamento, sem frescura, sem... Pô, cara, o Buster, nome do cachorro, essa relação. Sem exclusão, sem racismo, sem preconceito. Cara, e o cachorro, cara, fez carinho, parceiro, fiel, não tem isso, cara. Não vai se você é deficiente, negro, branco, alto, velho, novo, entendeu? Fiel, tá ali o tempo todo, é isso. Aí o nome da agência é o nome do cachorro. É muito maneiro. Gente, eu adorei o nosso papo. Não sei se vocês gostaram. É ótimo. Quando vai ter mais? A gente pode fazer parte 2. Olha só, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu acho que foi um papo muito bacana. Eu gostei muito dessa bola que a gente trocou entre a agência e o Mário, que vem muito com essa visão de inovação. Espero que vocês aproveitem muitas coisas que a gente tenha conversado aqui.
E queria que vocês finalizassem, se vocês quiserem dar alguma dica, darem um contato de vocês, tanto o Mário quanto a Gi e o Bruno, se quiserem alguma referência, aqui está aberto para vocês. Eu adorei essa noite aqui que eu passei com vocês. Como eu comecei, deixa eu só fechar então, agradecer ao Mário, agradecer a Cris pelo convite, adorei também, cara, o que você fez, Cris, aqui foi só, na prática, o assunto, que foi troca, que foi colaboração, que foi, então, assim, o que a gente fez aqui, falar sobre colaboratividade, sobre trocas, foi o que você fez, na prática, o assunto. Então, obrigado pelo aprendizado, é sempre aprendizado, sempre vale a pena, e é isso, obrigado, conte com a gente porque precisar e sucesso. Obrigado, Mário. E vai ficar, tem uma frase que o Mário falou agora no final que vai ficar muito martelando aqui na cabeça, assim, a gente tem que parar de pensar no nosso futuro, né, cara? Meu futuro, o que é o melhor para mim, o que é o melhor para o meu negócio. A gente tem que abrir isso, cara, porque não vai longe. O que é melhor para o todo, para o coletivo. Então, assim, é um exercício contínuo, né? O que eu estou fazendo para o melhor, né? Muito legal, foi muito bom, foi muito legal mesmo. Tá, dá o seu contato, né, Gi, Bruno? Bom, a gente é a Buster Comunicação, atende o Brasil inteiro, atende Portugal também. Ah, beleza, ótimo. Vou até de caravela, se precisar. Qual o IG de vocês, que as pessoas possam... Nosso site, né, tá, como a gente falou, está arrumando a casa, tá, inclusive tem uma reunião agora 18h30, horário de Brasília, com o nosso designer lá de São Paulo. O site é bustercomunicação.com e o e-mail contato@bustercomunicação.com. Ou gi@bustercomunicação.com ou Menezes @bustercomunicação.com. Beleza, obrigada. Aqui também pode fazer merchan, né, gente? Vai lá, Mário. Bom, primeiro eu queria agradecer a Cris pelo convite, Gil e Bruno pela troca, foi muito bacana, eu gosto muito, vocês viram, né, completamente adepto da colaboração, da troca, do aprendizado, como a gente consegue aprender juntos em conversas como essa, acho que isso é inclusive o futuro do aprendizado. Eu queria deixar, se for para deixar dicas, enquanto a gente conversava, eu fui anotando aqui algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes para quem gosta desses assuntos que a gente discutiu. O primeiro deles é, claro, né, Brené Brown, Poder da Vulnerabilidade. Então, o TED dela é incrível e ela abre uma porta assim bastante profunda sobre a importância desse campo da vulnerabilidade. Trago também o Frederic Laloux, que é o autor do livro Reinventing Organizations. Ele tem também vídeos muito legais, ele também ajuda a desconstruir, ele estudou muito tempo nessas organizações que estão atuando num novo modelo, um modelo menos hierárquico, mais distribuídos, e tudo isso feito a partir de novos modelos de conversa e de troca. Então ele entra muito profundamente nesse lado humano também da construção, que vale muito a pena ver. E para fechar esse campo da colaboração, tem uma pessoa que eu gosto muito também, que também já é bastante conhecida como esses dois autores que eu te falei, que é a Linda Hill, que é uma professora de Harvard, que ela escreveu o Collective Genius. Então, ela passou muito tempo estudando líderes que falavam de inovação e que eram líderes que as pessoas não sabiam os nomes, justamente porque eles ajudavam a criar o contexto para que a inovação acontecesse e desenvolver as capacidades para que isso acontecesse nas pessoas. Então, tem muito a ver sobre esse papo que a gente trouxe também, que ela fala, né, o bom líder de inovação não é aquele que faz a inovação acontecer, mas que cria o contexto para que a inovação aconteça. Criar esse contexto está diretamente ligado com esse campo da colaboração, da empatia, da vulnerabilidade. Então, são 3 referências que eu acho muito legais. Para quem quiser, enfim, trocar ideia comigo, Mário, quiser se conectar, pode me adicionar no LinkedIn, Mário J. Rosa, só me buscar lá, ou buscar o Mário Rosa e me achar lá. Quem quiser saber um pouco mais
da Ecos, né? Que a gente tem tanto parte de projetos de inovação quanto de capacitação, de cursos. É só entrar ecos.cc, Ecos é ECHOS.cc, casa a casa, e o meu e-mail é mariorosa@ecos.cc. Então, se quiser tirar dúvidas, conectar, falar qualquer coisa, só não fala que a minha fala foi muito ruim, senão eu não vou dormir de noite. Mas se quiser falar assim, Mário, achei mais ou menos legal, porque você não pensa nesse lado, e acho que vai ser super bacana, a gente pode marcar um papo novo. Então, podem, quem tiver, quem puder, se conecte, que a gente tem muitas coisas para trocar ainda. Gente, eu adorei. Foi muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui, por vocês também aceitarem o meu convite, né, aí do meu projeto, que eu adoro, amo de paixão. Então, para mim é muito bom. A Gi estava falando, né, que a gente deveria pensar assim no futuro. O podcast, eu tento pelo menos furar um pouquinho a bolha, né? A gente ir trocando um pouco assuntos que às vezes ficam só numa rodinha, né? Então, por exemplo, é lógico que eu converso muito sobre inovação, sobre design thinking, então a gente acaba ficando, né? Por que a gente não espalha isso? Por que a gente não amplia? Né? Por que a gente não conversa? Então o podcast é um pouquinho isso, é a gente poder levar um pouquinho de conteúdo e furar um pouquinho a bolha para a gente não ficar só conversando assim entre a gente. Então tá, acaba por aqui.